Olá, você sabe o que é o Evangelho? Você conhece a diferença do Evangelho? Você sabe qual é a diferença entre o verdadeiro Evangelho e o falso Evangelho? O que está sendo pregado aí fora é Evangelho? E o que a gente enxerga, o que significa Evangelho segundo a palavra de Deus? Vamos fazer uma pequena reflexão hoje a respeito do que é o Evangelho. E primeiramente, boa noite. Mais um vídeo aí pro canal. E com o objetivo sempre evangelístico e utilizando a palavra de Deus, e a gente vai apontar sempre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ele é, o que ele fez e qual é o objetivo da redenção que há por meio dele. Então a gente vai ler a palavra de Deus em Gálatas, que vai dar uma ideia hoje, vai nortear o nosso pensamento a respeito do que significa o Evangelho. Então está lá em Gálatas. Vou começar lendo a palavra de Deus. Primeiro a gente vai fazer uma oraçãozinha, né? Pedir ao nosso Senhor a iluminação e que Ele conceda realmente aquilo que a gente precisa compreender, o que a gente precisa viver e a realidade das coisas do alto. Senhor, te agradeço por mais uma oportunidade de dar prosseguimento ao canal, de instruir e primeiramente receber aquilo que recebo de ti, na administração pessoal, o entendimento, o conhecimento a respeito das coisas da tua palavra. E peço a tuas misericórdias que esse vídeo seja de muito bom fruto, que venha render realmente o fruto que o Senhor propõe. Que venham conhecer a ti e aprenderem diretamente do Senhor, por meio da tua graça, por meio do teu Espírito, que chama, nos redime e nos tira da corrupção do pecado e da injustiça. E que o Senhor capacite a cada um e que o Senhor derrame das suas graças diante da sociedade que a gente vive, da corrupção que estamos envoltos, tanto na nossa corrupção moral, quanto a corrupção da sociedade como um todo. Que o Senhor venha derramar gotas da tua misericórdia e da regeneração que há por meio do teu Espírito. E hoje no capítulo de Gálatas a gente vai falar a respeito do que é viver pelo Espírito e o que é Evangelho e a diferença do teu Evangelho, Senhor, e do falso Evangelho. Peço a Ti que o Senhor me capacite segundo as Tuas graças e que o Senhor ilumine a cada um que assistir esse vídeo. Te agradeço, peço no Teu nome, Jesus Cristo, amém. Então vamos lá, Gálatas 1, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós, parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos e séculos. Amém. Admiro, aqui a problemática que eu falei. O que é o Evangelho? E aqui essa igreja estava vivendo um problema específico de judaizantes que estavam tentando tirar essas pessoas do caminho de Cristo e levar eles de volta às práticas do judaísmo do modo antigo mosaico. Então Paulo ele vai advertir a respeito disso. O que é viver no Espírito e o entendimento da pregação do que realmente é o Evangelho. E agora vamos discorrer a partir do versículo 6. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando
e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja amaldiçoado, o anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um outro evangelho diferente do que recebeste, seja amaldiçoado. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi e aprendi de alguém humano, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ouviste certamente da minha conduta outrora no judaísmo. Paulo foi um grande proponente no judaísmo. Tanto que ele vai explicar agora aqui nessa parte do capítulo como era a vida dele antigamente nas práticas da lei mosaica, o entendimento dele e como ele foi perseguidor da igreja de Cristo. E como o evangelho transformou a vida dele. Então vamos continuar. Certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira, demasiadamente, devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais de que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu filho, para que eu evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos. Antes de mim, mas fui à Arábia, e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, irmão do Senhor, irmão de Cristo, Tiago. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida fui às regiões da Síria, da Sicília, de modo que pessoalmente eu era conhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé, que antes devastava. E por minha causa glorificavam a Deus. Essa parte da introdução a respeito de Paulo anunciando o evangelho que recebeu da parte de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo, que não foi algo contado aos ouvidos dele por outra pessoa, mas sim de uma experiência profunda e pessoal com o próprio Deus. Então ele vai a respeito disso e, como eu disse na problemática no início, essa problemática dos judaizantes. Paulo era um judeu convertido ao Senhor e ele aprendeu o evangelho diretamente do próprio Senhor, por uma ministração de revelação divina. Então ele está combatendo aqueles judaizantes, ou seja, prosélitos do judaísmo que estavam tentando corromper a igreja assim das nações. Gentios significa nações. É um termo técnico para dizer tinha essa distinção entre judeus e gentios. Judeus, a nação portadora vamos dizer assim, do que a gente chama hoje de Bíblia, os portadores dos oráculos de Deus, das promessas de redenção, de salvação e de prosperidade que Deus ia conceder a eles, e as nações viviam sem o conhecimento de Deus, digamos assim, sem seus mandamentos, sem suas promessas, sem seus estatutos, e eram biblicamente chamados de gentios, ou seja, nações, povos sem a luz do conhecimento de Deus. E agora, por meio de Cristo Jesus, essas nações
estavam conhecendo o Deus vivo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo no início disso, gerou muito problema porque aqueles que eram judeus de nascimento estavam tentando levar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, das nações, dos gentios, às práticas do judaísmo, anulando assim a obediência por meio da fé somente em Cristo Jesus. Então, eu vou ler mais uma parte aqui agora no capítulo 2 de Gálatas. Vai ser uma leitura um pouco profunda, um pouco densa, só que eu vou, ponto a ponto, eu vou explicando aqui que cada coisa é cada coisa. Em seguida, isso aqui Gálatas 2, em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude da revelação, ou seja, do evangelho que recebi, e expus-lhes em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Circuncisão era uma prática do judaísmo que significava como se fosse uma marca do selo da promessa que Deus havia feito com Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E logo após essa afirmação, ele faz o selo da circuncisão, ou seja, corta parte do prepúcio, ou seja, do órgão genital. Isso era a circuncisão. Só que a circuncisão aqui está dando uma ideia mais no sentido do judaísmo em si. A promessa do judaísmo e a promessa que há por meio do descendente, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que viria e redimiria seu povo. Então a gente vai ler aqui. Mas por causa dos intrusos, aqueles que eu mencionei, esses falsos irmãos que se infiltram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, às quais não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, e por parte dos que eram tidos como notáveis. O que na realidade eles fossem, não me interessa. Que eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram aquilo que eu já tinha exposto a eles. É mais ou menos isso. É um complemento aqui, é um acréscimo meu. Pelo contrário, vendo em mim vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, ou seja, das nações, como a Pedro os de circuncisos, ou seja, dos judeus. Pois aquele que operava em Pedro para a missão, ou seja, Jesus Cristo, entre os judeus, operou também em mim, em favor das nações, ou seja, os gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, em mim em favor dos povos, das nações, e conhecendo Tiago, Pedro, no caso, Cefas e João. Pedro era conhecido também como Cefas, e João, os notáveis, o apóstolo, o irmão de Jesus, Tiago, Pedro, o apóstolo dos 12, e João, também dos 12, os notáveis tidos como colunas, estenderam-lhes as mãos a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão, nós pregaríamos aos gentios e eles aos judeus da circuncisão. Nós só devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado a fazer com solicitude. Então, diante dessa celeuma, Paulo esteve entre os 12, vamos dizer assim, entre aqueles principais
que deram o início, a percussão da pregação após a ressurreição de Cristo Jesus. Então, Paulo foi a eles e eles chegaram a como é que eu posso dizer, uma confirmação que Paulo era destinado a essa missão de pregação às nações também, como muitos deles, dos 12, foram enviados às nações e pregaram o evangelho, não só entre os judeus, mas entre as nações. Só que Paulo tinha esse propósito bem específico, de pregar o evangelho por toda aquela região em volta ali de Israel. E chegando até a Europa. Paulo chegou até a Europa pregando o evangelho. Então, esse é o primeiro ponto. O evangelho de Jesus Cristo. Evangelho significa boa nova. Qual boa nova? A boa nova que a remissão, ou seja, a perdão de pecados por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o evangelho. O evangelho que é a minha confissão de pecados diante do Senhor e por meio desse arrependimento e por a fé que há nele de que ele é poderoso para perdoar meus pecados e que ele tem poder de me regenerar como pessoa, essa é a justificação que eu recebo por meio da fé. Então Paulo ele está querendo anunciar a remissão que há por meio de Jesus Cristo, não por obras religiosas, de eu chegar e fazer diversas obras tentando pagar o meu pecado, ou tentando agradar a Deus por merecimento. Paulo está querendo dizer, vocês são perdoados por meio da graça. Deus ele concedeu o meio que a gente alcança o perdão de nossos pecados. Quem? Jesus Cristo. Sua morte e crucificação, que faz com que sejamos perdoados dos nossos pecados. Então não há outro meio, digamos assim. Pela perspectiva bíblica, digamos assim, não há outro meio de pagamento da dívida senão por meio da cruz e da ressurreição de nosso Jesus Cristo, ou seja, na morte e ressurreição de nosso Senhor. Então ele vai discorrer aqui a respeito disso e as credenciais dele como apóstolo, o contexto em geral da história toda, e vai iniciar a respeito do desvio que a igreja de Gálatas estava vivendo. A respeito do evangelho e esses intromissões aí dos falsos, digamos assim, falsos irmãos que estavam tentando levar esses irmãos que já viviam a liberdade e a regeneração por meio de Jesus Cristo às práticas do esforço próprio, a autojustificação por meio das obras da lei. Então, eu vou concluir aqui o capítulo 2 e já vamos entrar no 3, rapidinho. Mas quando Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegar a alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele começou a se extraviar, andando retraído com medos dos judeus. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia, ou seja, pela sua atuação de dissimulação. Digamos assim, um gesto para aquela cultura de você ter uma comunhão plena com pessoas era exatamente a partilha da comida. Era considerado um ato digamos assim, de comunhão profunda entre irmãos. Você sentar na mesa e compartilhar os alimentos. Só que os gentios, como eu ilustrei e mostrei, eles eram considerados pagãos, ou seja, pessoal da idolatria. Então eles viviam de formas totalmente diferentes que o judeu vivia. Então, quando esses circuncisos chegaram lá, começaram a ver Pedro, que era judeu de nascimento, junto com os gentios. E Pedro ele ficou assim, pô, não posso ser visto com eles aqui, com os gentios aqui, pode achar que eu sou pecador, etc e tal. E Paulo, vendo que os gentios já tinham recebido a fé,
estavam na comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, ele corrigiu esse procedimento de Pedro e Barnabé e os outros. Porque eles se transformaram à toa, começaram a falar, pô, não fica bem ficar do lado dessa galera aí não. Então o Paulo cortou o mal, o barato ali pela raiz, dizendo, ó, é, eu disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, vives a maneiras dos povos e não dos comportamentos dos judeus, por que agora vocês forçam os gentios, ou seja, as nações, a viverem como judeus? Aí ele vai dizer, nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade, mais ou menos dizendo, nós temos conhecimento de Deus, nós recebemos a instrução da lei de Deus. A gente não corria como a gentilidade sem nenhum mandamento. Só que Paulo vai justificar. Só que, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, ou seja, pela obediência deles à lei, mas pela fé em Cristo, ou seja, aquele que pagou os pecados, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se procurando ser justificado em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Esses irmãos que estavam recebendo a Cristo já levavam a fama, já carregavam a fama de serem pecadores. Só que eles não eram pecadores no sentido de não conhecimento da palavra de Deus. Eles foram regenerados quando o Espírito Santo desce sobre a vida deles. Então o Espírito já estava regenerando eles. Eles já não estavam pelo mesmo procedimento da idolatria que eles viviam. Então Paulo faz essa pergunta. Seria Cristo ministro de pecados? Eles não estão sendo regenerados pelo nosso Senhor? Então eles continuam sendo pecadores? Se volta a edificar o que destruí, ou seja, se eu já estou crucificado com Cristo, e então se eu me demonstro transgressor, ou seja, quando eu desço da cruz, estou crucificado com Cristo e volto à obediência da lei, e eu transgrido essa lei, eu sou considerado como transgressor. Aí ele vai concluir: fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu, ou seja, minha pessoa que vive, mas o Senhor vive em mim. Mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, ou seja, no nosso corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, você vive pela obediência da fé em Cristo Jesus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus. Lembra aquele versículo de Efésios 2, versículo 8? Salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras da lei, para que nem ninguém se glorie diante de Deus. Somos em Cristo Jesus gerados a produzir as boas obras. Aí você vai lembrar de João 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Estando em mim, darei bons frutos. Fora de mim, vocês não podem dar frutos. É mais ou menos isso. É o viver a graça de Deus por meio da fé no Senhor, está ligado à videira verdadeira. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, ou seja, se é pela minha obediência, eu pela minha obediência consigo ser salvo. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele vai concluir: então Cristo morreu em vão. Porque Jesus não precisaria morrer se eu fosse capaz de obedecer à lei de Deus e me salvar pela minha conduta. Eu conseguiria isso. Se fosse a justiça por meio da lei. Só que eu sou salvo pela graça, ou seja, eu já parto do pressuposto que eu sou devedor diante de Deus. Então, mesmo a minha obediência jamais vai conseguir agradar a Deus,
por conta da minha natureza pecadora. Que ela morre quando eu estou crucificado com Cristo. E assim eu vivo por meio do Espírito que me regenera e me conduz a uma vida santa e agradável a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai concluir, vamos passar para o 3, o problema do desvio. E a gente vai chegar, se Deus quiser, até o 5, onde é a vida por meio do Espírito. Ó Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos enganou ou vos fascinou, a vós antes cujos olhos foram delineados aos traços de Jesus Cristo. Vocês receberam Jesus Cristo crucificado. Só isto quero saber de vocês. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito Santo? Ou porque vocês aceitaram o Senhor? Pela fé. Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora vocês vão acabar na carne? Foi em vão que experimentais tão grandes coisas, se é que foi em vão. Aquele que vos concede o Espírito Santo, Deus, e opera milagres entre vocês, o faz pelas obras da lei ou por adesão à fé em Cristo Jesus? Aí ele vai dizer exatamente o que eu falei sobre Abraão e a fé. Foi assim que Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão, filhos da promessa, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, essa adoção. Prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova, ou seja, o Evangelho. Em ti serão abençoadas todas as nações, de modo o que são pela fé são abençoados juntos com Abraão, que teve fé. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não a tem, ou seja, que vive a todas as prescrições que estão no livro da lei, para serem por eles praticados. E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por ela viverás. Cristo, ou seja, Cristo nos resgatou da maldição da condenação da lei, por conta do nosso pecado, tornando-se ele, Jesus, maldição. Ele recebeu a punição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão, no descendente Cristo, Jesus, se estendesse não só aos judeus, mas às nações inteiras. Essa aí que está a promessa que Deus falou. Bendita todas as famílias da terra serão por conta da sua fé. No caso, o que Deus falou a Abraão. E em Cristo Jesus se estenda aos gentios, e para que pela fé recebamos o Espírito do Deus vivo prometido. Irmão, falo como homem, mesmo um testamento humano, legitimamente feito, ninguém pode invalidar um contrato, nem modificar. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência, não diz aos descendentes como referindo a muitos, mas vindo 430 anos depois, mas a lei, uma lei que vinda, ou seja, que veio 430 anos depois, não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Deus, de modo a tornar nula a promessa. A lei não pode anular a promessa. Porque se a herança vem pela lei, já não é promessa. Promessa é quando você... Paulo está dizendo aqui, fazendo um paralelo, lei e fé. A promessa foi feita quando Abraão
viveu por fé, ele creu em Deus e Deus fez a promessa a ele, que faria essa promessa de redenção e de que multiplicaria a descendência dele. Então foi feito por fé, foi promulgado por fé. A lei veio como mandamento de, digamos assim, de conduta, de obediência. Então você não vivia-se por obediência, não por fé. E aqui ele vai concluir. Porque se a herança vem pela lei, já não é promessa. Ora, é pela promessa que Deus agraciou Abraão, ou seja, foi pela fé que Deus abençoou Abraão. Aí ele vai explicar o sentido da lei, o papel, qual foi o verdadeiro papel da lei. Porque então a lei foi acrescentada para que se manifestasse a transgressão, ou seja, o pecado, até que viesse a descendência, a quem foi feita a promessa, nosso Senhor, promulgada por anjos pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então a lei é contra as promessas de Deus? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então seria sim realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo de pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem. Mesmo a lei, ela tendo o seu papel, ela tinha como objetivo manifestar o caráter e o zelo de Deus pelo aquilo que é certo. Só que a gente não consegue se adequar a ela porque somos pecadores. É uma antítese a nossa vida em relação à lei de Deus, os mandamentos de Deus. Porque a gente correndo sem a presença do próprio Deus, nos justificando, a gente é transgressor o tempo todo e tenta agradar a Deus das maneiras mais perversas possíveis, por conta da natureza original do pecado. Então a queda em Adão faz com que a gente inevitavelmente se afaste de Deus e transgrida contra Deus muitas vezes. Então acaba sendo, se fosse por obediência ao mandamento, ninguém conseguiria a salvação eterna. Porque outro texto da palavra de Deus vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que ele está falando. A lei, ela não inviabilizou a promessa, mas ela serviu como é que eu posso dizer? Como uma escola, ou seja, como um tutor que nos levasse à fé, que nos redimiria. Ou seja, Paulo está falando no contexto dele aqui judeu. Ou seja, a lei ela serviu como uma escola de aprendizado para os judeus compreenderem o caráter santo de Deus, a natureza pecadora do ser humano, ou seja, nós, e que devemos nos inclinar crendo em Deus, que Deus vai nos redimir dessa natureza pecaminosa, que vem essa promessa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Benditos serão todas as famílias da terra. Então não é só as famílias dos judeus, mas as famílias todas, de todas as nações. Então é uma promessa por fé, porque Deus ele conhece a nossa pecaminosidade, que estamos mortos no sentido humano da natureza humana, e que ele quer fazer uma promessa de redenção para nós. Então vamos para o 4. Ora, eu digo, aqui, ó. Vou concluir a parte que eu expliquei. Está aqui exatamente, concluir o 3 ainda. Falei a respeito da lei, se fosse por meio da lei, se tivesse alguma forma de justificação pela lei, era pela lei que foi dada a Moisés, que viria a justiça, só que a promessa, na verdade, vem por meio de Jesus Cristo. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sobre
a tutela da lei, que eu expliquei, para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo, nosso professor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o cuidado de pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vistes de Cristo, de Jesus. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. E se fois de Cristo, e se vós sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, herdeiros segundo a promessa, ou seja, povo da fé. O povo que vive por meio da fé em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, capítulo 4, a filiação divina. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere do escravo, ou seja, vive por baixo da autoridade do pai ou do senhor, digamos assim. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai, ou seja, recebe aquele cuidado de educadores para assumir a coisa. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo, ou seja, do pecado. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de Maria, ou seja, de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Cristo Jesus aqui dentro. Que clama, Abba, Pai. De modo que já vocês não são escravos, mas filho. E se vocês são filho, és também herdeiros, graças a Deus. Outrora é verdade, em outro tempo é verdade. Não conhecendo a Deus, gentilidade, os gentios idólatras, vocês serviam a outros deuses, que na realidade não são. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, vocês sendo conhecidos por Deus, como é possível voltar ou seja, e vocês irem aos fracos e miseráveis elementos aos quais aos quais vos quereis escravizar outra vez? Observais cuidadosamente dias, meses, estações, anos. Receio ter-me cansado em vão por vós. Suplico-vos, irmãos, que vos torneis como eu, pois eu também me tornei como vocês. Em nada me ofendeste. Bem sabeis que foi por causa de uma doença, ou seja, Paulo estava fraco, uma doença, por meio de uma doença, que ele evangelizou pela primeira vez. E vós não mostrardes desprezo pela minha condição, nem desgosto em face da provação que estava na minha carne. Pelo contrário, me recebeste como anjo de Deus, como Cristo Jesus. Onde estão agora vossas felicitações? Pois vos testemunho que, se vos fosse possível, tereis arrancado os olhos para dar-vos a mim. Então, dizendo a verdade, tornei-me vosso inimigo? Me tornei inimigo de vocês? Não é para o bem que eles vos ficam te cortejando, ou seja, que eles ficam elogiando vocês. O que querem é separar vocês de mim, ou seja, do meu ministério, para que vos se engrace pelos os elogios deles. É bom ser elogiado para o bem, sempre.
e não e não só quando estou presente entre vocês, meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, a maturidade cristã chegue a vocês. Quiser estar no meio de vocês agora e mudar o tom de voz, pois não sei que atitude tomar a respeito de vocês. Dizei-me, vós quereis estar debaixo da lei? Não ouviram vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve os dois filhos, uma serva e outra da livre. Mas a serva nasceu segundo a carne, de forma natural. O da livre, em virtude da promessa de redenção. Isto foi dito uma alegoria, ou seja, uma parábola, uma forma alegórica de dizer. Elas com efeito são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando para a escravidão, é Agar. E ela corresponde a Jerusalém daqueles que vivem debaixo da lei, que é escrava com seus filhos porque estão presos aos rudimentos do pecado, sem a justificação por meio de Jesus Cristo, e não conseguem se justificar diante de Deus pelas suas obras, ou seja, pelas suas obras meritórias. Mas a Jerusalém, ou seja, aquela que vem do alto, é livre, esta é a nossa mãe, segundo está escrito. Alegra-te, estéril, que não davas à luz, pois a gritar de alegria, põe-te a gritar de alegria, tu que não conhecestes as dores de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que aquela que tem marido. Ora, vós, irmãos, como Isaac, sois filhos da promessa. Mas como então, nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o espírito, assim, pois, o filho da serva não herdará como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, mas da livre. A gente não precisa viver debaixo da servidão do pecado, que é voltado por meio da lei, mas sim a gente vive como pela promessa, como aqui o texto cita Sara, mas a gente vê a Virgem Maria concebendo Jesus Cristo. E a gente é levado à condição de filho de adoção por meio de Jesus Cristo. E Maria significa também, como é que pode dizer? Alegoricamente, a gente pode dizer que Maria é como se fosse um significado de mãe, no sentido de igreja, da igreja, a comunhão da igreja. Porque se vocês forem ler o Apocalipse, fala da mulher sendo perseguida pelo dragão, ou seja, que tinha no seu ventre uma criança, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é um retrato que a igreja vai seguir esse mesmo modelo de perseguição por conta de nosso coração ter o Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Maria, ela pode, um termo assim, como é que eu posso dizer? Por alegoria, a gente pode ter a mulher como a igreja no sentido. Então, a maternidade, assim, Deus nosso Pai, e a mãe no sentido como se fosse a igreja. Veja que no provérbio diz: filho meu, guarde os mandamentos do seu pai e receba os conselhos da sua mãe. Guarde os mandamentos. Quem a expressão máxima de mandamentos? Deus deu os mandamentos. E os conselhos, ou seja, a respeito da vida, do modo de viver da igreja. Então, na igreja a gente aprende os mandamentos, assim, a viver do nosso Senhor, dá a entender a nós o que é o mandamento que ele guardou do Pai. Ele nos ensina o mandamento, que é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
e a igreja aconselha a respeito. Aquela comunhão de irmãos aconselha a respeito da instrução. Paulo está fazendo exatamente isso. Ele está corrigindo um problema que estava na igreja, um conselho. Assim como a autoridade foi confiada a nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, assim, Paulo corrigindo a igreja como um conselho da igreja aos moldes do conselho da sabedoria. Entende? Mandamento de Deus expresso, que Paulo vai mencionar o Pai, vai mencionar nosso Senhor Jesus Cristo e vai mencionar a comunhão do Espírito que vivemos. E a gente vai concluir aqui o capítulo 5, que vai mencionar exatamente o que eu estou falando, a comunhão do Espírito, que é viver pelo Espírito. Capítulo 5 vai falar a respeito da liberdade cristã. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não deixeis prender de novo a um jugo de escravidão, seja do pecado, seja da autojustificação obediente a preceitos escritos pela lei. Atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, ter a aparência do judia, ou seja, no sentido da circuncisão, viver as práticas do judaísmo, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo, a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar toda a lei. Se você for ver os preceitos, vamos falar dos judeus modernos, né? Os preceitos dele. São 613 preceitos que eles têm que praticar para serem considerados santos. Então, Cristo nos resgata disso porque o único possível de cumprir a lei de Deus toda era nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha pecado. Então, a gente vai concluir aqui. Declaro de novo, a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar toda a lei. Rompeste com Cristo, vós que buscais a justiça da lei. Na lei, justiça na lei. Caístes fora da graça. Olha como isso é perigoso, você cair da graça. Você está sendo justificado, Deus está te perdoando, Deus te perdoou, você está tendo a comunhão em Cristo Jesus por meio do Espírito e ligado a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e você cair da graça para tentar se justificar de novo, onde Cristo já não tem mais sentido para a sua existência. Olha o perigo aqui a respeito disso. Olha o perigo disso. Nós com efeito aguardamos no Espírito, ou seja, aquele que foi enviado, a presença manifesta de nosso Senhor, a esperança da justiça que vem da fé. Pois em Cristo Jesus não existe diferença, nem a circuncisão tem valor, nem o incircunciso, mas apenas a fé agindo pelo amor. Correis bens, quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade, nosso Senhor Jesus Cristo? Esta sugestão não vem daquele que vos chama, nosso Senhor. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco dessa doutrina vai acabar afetando todos vocês. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que fica perturbando, sofrerá condenação. Seja quem ele for. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que eu ainda sou perseguido? Se antes eu seguia o judaísmo, Paulo seguia o judaísmo, como ele vai ser perseguido pelo fato disso?
pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Que se façam mutilar, ou seja, a circuncisão era corte do prepúcio do menino ao 8º dia de nascimento, façam mutilar de uma vez os que está falando para se decepar mesmo. É o texto pesado aqui que ele fala exatamente. Esse sujeito que está querendo aí circuncidar, arrancar o prepúcio de vocês, que ele cape a si mesmo, ou seja, corte o órgão, para que pare de inquietar vocês. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, ou seja, para a vida pecaminosa, mas pelo amor. Colocai-vos servir uns aos outros, pois toda a lei está contida num só palavra, o mandamento que eu falei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês se mordem, vos devoram, ficam contendendo, brigando. Cuidado, não aconteça que vos eliminem uns aos outros, se matem. Nessas contendas, nessas brigas, você acaba se matando um ao outro. Ora, eu vos digo, sejam conduzidos pelo Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne pecaminosa. Pois a carne, ela aspira as coisas contrárias ao Espírito de Deus. E o Espírito, contrário da carne. E elas se opõem reciprocamente. Carne, ela vai te levar para uma vida de devassidão total. O Espírito vai te conduzir a Deus de uma forma profunda de comunhão. Mas se vocês se deixam guiar pelo Espírito, vocês não estão debaixo de lei, ou seja, não estão debaixo de condenação. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, fornicação, impureza, libertinagem, uma vida desregrada, idolatria, feitiçaria, fazer maldade por meio de atitudes culticas contra o próximo, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais eu vos previno. Como já vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E isso é questão de uma vida de moralidade, de devassidão perversa que era praticado no meio da gentilidade. Em Israel foi, mesmo com a lei, meio com toda essa conduta da lei, eles também praticaram os mesmos pecados das nações. E se você for ler o Antigo Testamento, há diversos juízos da parte de Deus contra todos os pecados que estão descritos aqui como obras da carne, praticados por Israel, por idolatrias diversas e todo tipo de bizarrice quanto a gente gentil. E é o que a gente vê aqui, né? O estilo profano que se vive nos nossos dias, permeados na sociedade, na cultura, das formas mais diversas. E a gente vai dizer agora os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é vivo, tudo que é vida, tudo que é esperança, tudo que é fé. Contra essas coisas não existe lei, não existe condenação contra o que é bom. Pois os que são de Cristo Jesus, já mataram a carne por meio da crucificação. Já estão crucificados com Cristo, com nosso Senhor. Com suas paixões pessoais e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito de nosso Senhor, pelo Espírito, pautemos também a nossa conduta e a nossa vida.
Não sejamos cobiçosos de vangloria humana, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros, se achando um melhor do que o outro, ou achando que o outro recebeu algo melhor do que a mim. E essa inveja, isso não está no Espírito do nosso Senhor. O Espírito de Deus nos leva a uma humildade, um amor profundo, uma sinceridade, uma verdade de vida. Como mesmo Paulo vai dizer, vivam como pães asmos, ou seja, pães sem fermentos, sem levedura da iniquidade. Sejam asmos, pães asmos, que era um pão que da liturgia cultica do Antigo Testamento, sem fermento, em sinceridade e verdade. E aí que vamos concluir logo o livro de Gálatas todos, capítulo 6, que Paulo vai ensinar a respeito da caridade e do zelo pelo que aquilo que é bom. Irmão, caso alguém seja apanhado em falta, vós que sois espirituais, ou seja, que tem discernimento do Senhor, corrigir esse homem, essa tal pessoa, essa tal mulher, criança, ou seja quem for, com espírito de mansidão, cuidando de você mesmo, para que também tu não seja tentado no pecado do outro. Carregai o peso, o fardo, um dos outros. Assim cumprirei a lei de Cristo. Se alguém pensar de alguma coisa, mas sendo nada, engana a si mesmo. Alguém que se acha, só que não é nada, coisa nenhuma, se engana a si mesmo. Cada um examine a sua própria vida, sua própria conduta. Então terá o que de se gloriar por si só e não por referência ao outro. Pois cada qual carregará seu próprio fardo, cada um carregará sua própria luta. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instruiu. Ou seja, naquele tempo, quem vivia do evangelho vivia de evangelho mesmo. Não tinha um serviço, era missionário, era enviado à missão de evangelizar. Então, eles precisavam de donativos ou o básico para sobreviver. Infelizmente, há uma deturpação onde pessoas enriquecem por meio do evangelho e a gente vê por aí. Não precisa dizer, ninguém dizer nada. Só que os verdadeiros ministros precisam de recursos. Não tô querendo levar por essa vertente, mas vai dizer, se vocês estão sendo instruídos pelo serviço do irmão, que você contribua e ajude o irmão também a sobreviver naquilo que ele está sendo proposto por parte de Deus. Isso é uma vida modesta, não está falando de riqueza, está falando de carrão, de jato, essas coisas que a gente vê por aí. Não precisa citar nome, vocês têm discernimento para entender o que eu estou falando. Então, é digno o trabalhador do seu salário. Assim como você trabalha e recebe seu salário. Então, como é que posso dizer? A contribuição ela tem que ser gerada para a melhoria de todos, para o bem de todos. Pela instrução dos irmãos e também para auxílio, como eu citei. Lá no capítulo 1, que os apóstolos queriam que, de alguma forma, as pessoas contribuíssem com os pobres que estavam vivendo um período bem complicado em Jerusalém. Então, a ajuda da igreja mutuamente. Assim como, vamos dizer assim, esses líderes aqui de Gálatas ajudavam aos irmãos que ainda não tinham tanta instrução da palavra, eles também eram ajudados por esses irmãos. Fala de uma ajuda mútua de toda a igreja a todos. Esse é o real sentido da igreja. Cada um cuida, como Paulo mencionou aqui. Dividam o fardo de vocês. Cada um carregue o fardo do próximo, no sentido assim, ajudem-se.
A gente está numa peregrinação rumo à cidade celestial. Então, um ajuda o outro nesse caminho, nessa caminhada. Um vai se cansar, um vai tropeçar e a gente vai buscar o quê? Fazer com que esse irmão se levante e volte a caminhar no sentido correto. E como o livro O Peregrino, se vocês leram esse livro, é um livro muito bom, edifica, não é a palavra de Deus, mas tem muita coisa boa de edificação nesse livro. Quem puder depois procurar, é um livro barato. Eu acho que tem um PDF gratuito aí na internet, só você pesquisar e vai ilustrar mais ou menos isso. A caminhada do cristão rumo à cidade celestial. Não vos iludis. De Deus ninguém escarnece. O que o homem planta, isto também colherá. Quem está semeando na corrupção, colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, ou seja, na vida por meio de Deus, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimeis na prática do bem. Não se fadiguem. Quando vocês. A gente vê, né? Coisas aí pelo mundo, do mal permeado aí, a gente não se desestimule de fazer a antítese disso. Ou seja, o contrário a isso. Fazer o bem. Não deixamos de fazer o bem. Não é porque o outro não está fazendo que a gente tem que deixar de fazer. A gente continua fazendo bem. Pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos isso. Seja nessa nossa vida ou com o Senhor na glória. Por, por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos bem para com todos, mas sobretudo para com nossos irmãos da fé. Com toda a humanidade, mas principalmente com nossos domésticos da fé. Vede com que letras grandes vos escrevo. Paulo ele deu uma ênfase muito grande do próprio punho dele, ou seja, ele mesmo escreveu, que querem fazer boa figura na carne, são que forçam vocês a vos circuncidar, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. É o que ele vai dizer em Atos 17. Atos 17, prego Cristo crucificado. É Atos 17, agora fugiu. Só que ele vai dizer, se eu não me engano, em Atos 17 mesmo. Prego Cristo crucificados, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos que não creem na ressurreição, não creem em nada disso. E para o judeu era uma vergonha essa crucificação de Cristo, porque era como se fosse como o texto vai dizer, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Então era vergonhoso isso para o judeu. Então circuncidar era para fugir dessa perseguição por conta de Jesus. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ademais, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura, ou seja, que somos criados por meio de nosso Senhor. E a todos que pautam sua conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Nós. Ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, ou seja, com a sua pessoa, com o seu homem interior. Amém. É uma oração. Ele termina com uma oração dizendo como é viver por meio do Espírito de nosso Senhor. Então, diante disso, daquela proposta que eu fiz a pergunta anterior, que evangelho? Que é evangelho? Evangelho aqui exposto. Cruz, Jesus, o mandamento de Cristo, a fé, o arrependimento, arrependei-vos e credes no evangelho,
E agora eu vou falar dos evangelhos que a gente vê por aí, os falsos evangelhos anátema que esse texto diz, que é o evangelho da prosperidade financeira, onde você investe supostamente um valor dizimal todo mês pagando para obter uma vantagem financeira divina, ou é uma ênfase demasiada à cura. Veja que Paulo pregou o evangelho e estava doente. Não que o Senhor não cure, não que o Senhor não opere milagres, mas nem sempre é isso. Tem situações que é para a glória de Deus e a gente não tem explicação. Então, quando o Senhor Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tem situações que a gente tem que se contentar como a palavra de Deus nos diz. Contentai-vos com aquilo que vocês tendes e rende graças a Deus. E se você for fazer um negócio, você coloca diante de Deus e diz: se o Senhor me permitir, irei nessa ou naquela cidade fazer negócio. Então é viver debaixo da conduta de Deus, que pode, por sua graça, porque Ele quer salvar você, o ser humano. Ele não quer te dar aquilo que vai te corromper, aquilo que vai te condenar. Então é isso. O evangelho da prosperidade, o evangelho da gnose, dos que se acham seres elevados, desumildes, arrogantes, prepotentes, acadêmicos, se acham acadêmicos, falam com vozes, com palavras difíceis para incutir que essa galera aqui de Gálatas dos judaizantes estavam tentando incutir: a volta na lei, a prática mosaica, tudo isso. E são intelectualizados, falam hebraico, falam grego. Só que a conduta da fé, vocês viram frutos do Espírito: o amor, a bondade, a benignidade. Cristo crucificado, que para judeus é escândalo e para os gregos é loucura. Muitos que pregam por aí não creem em Deus. Infelizmente é um traço terrível dos falsos profetas. Não creem em Deus. E o chamado para nós é vivermos pelo Espírito. Evangelho da prosperidade, o falso evangelho do misticismo que embarca em viagens, como é que eu posso dizer, hipnóticas a respeito das dimensões do espírito, sendo que não acontece isso dessa forma. Visões extravagantes que não ocorrem sempre e muitas vezes anulam isso aqui, ó. Esse livro aqui, anulam ele com revelações mirabolantes a respeito de Deus que fogem do escopo da palavra de Deus. A gente, graças a Deus, a gente tem um livro em nossas mãos que a gente, como Paulo mesmo diz, a escritura é boa para o ensino e para a instrução. Só que uma ferramenta, ela precisa de discernimento e orientação. Sem ele, você monta aqui uma seita, tirando fora do contexto. Aí você cria as heresias que ocorreram na era primitiva cristã, como o gnosticismo, como o que vemos hoje, movimento montanista, que embarcava nessa viagem mirabolante mística. E o que eu tenho para concluir é isso: vive humildade da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a esperança nossa, e viva. E fica aqui minhas conclusões finais. Busquem discernir o Evangelho. Busquem aprender da palavra. Orem a Deus para terem discernimento espiritual. E peçam ao Senhor que ministre sobre a sua vida em todo tempo. No trabalho, em casa, na família, em tudo.
viva a presença de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo o tempo todo. E ofereça, como está em Romanos 12, ofereçai vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não esqueçam de perseverar na prática do bem. E concluo com uma oração, pedindo que o Senhor derrame das suas graças e misericórdias sobre todos nós. Senhor, te agradeço por mais essa oportunidade, te agradeço pela tua bondade, pelos teus livramentos, por ter enviado o nosso Senhor, por ter concedido a salvação livre a todos nós, por sua bondade, e peço que o Senhor conduza a todos nós à redenção e à salvação eterna, e que ministre o entendimento e o conhecimento da tua palavra e despeje o interesse nos corações para que aprendam sobre ti e conheçam intimamente o Senhor por meio do teu Espírito. É o que eu suplico, te agradeço no teu nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica a próxima aí. Se Deus quiser, um dia eu vou começar por Mateus, que estou prometendo isso há muito tempo, mas hoje fui para Gálatas. Tiro curto aqui, concluímos o livro de Gálatas inteiro. Todo o livro de Gálatas, até Gálatas 6. E é isso. Até a próxima. Que Deus nos abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.